Boa noite, galera! E hoje nós vamos falar sobre um assunto que vai ser bem ser demais, tipo assim, fim do mundo, né? Então quem curte escatologia fica com nós. E quem não entende o que é isso, fica com nós também. Deixa eu já convidar o irmão desde... Boa noite para quem tá chegando. Opa, aqui o trem foi rápido hoje. Tá me ouvindo? Agora tô. Agora tô ouvindo. Tudo bem, querida? Tudo bem, bem-vindo! Obrigado. Sempre uma honra. Nossa, nunca dá tão rápido assim a live. Nunca. É que você já tá acostumado a fazer live. Eu acho que é isso, né? Já tá no gatilho aí. Pois é. A gente que já tá acostumado, a gente já deixa tudo pronto já. A luzinha acesa aqui. Hoje tá ruim, né? Hoje o negócio aqui, a luzinha deu um pane. Não tem problema não. A gente vai com essa cara de fusca mesmo, tá tudo certo. Ó, pra quem não conhece, esse aqui é o D'Angelo Lopes, tá bom? E nós vamos fazer uma live sobre teologia. A galera do rap que quiser saber e aprender aí mais sobre o assunto, tá bom? Vai ser bênção. E, Perfeito. então, tema de hoje, escatologia. Como que o fim norteia o agora, isso, né? Você quer dar a introdução, então? Perfeito, pode ser. Antes de tudo, como você falou da galera do rap aí, para quem não sabe, eu já fui professor de hip hop há alguns anos atrás. Eu já fui do meio aí, eu tenho um pezinho aí, né? Então, hoje nem tanto, né? Então, mas quando eu não tinha essa barriguinha que eu tenho hoje, eu dava aula de hip hop, dança de salão, eu sempre fui envolvido nessa área aí. Então, gosto bastante, né? Até hoje em dia mesmo, admiro, creio que para fazer um rap, a pessoa tem que ser muito inteligente, né? Muitos vão dizer, porque o rap ele vem da periferia. Meu irmão, tenha certeza que em várias faculdades por aí você não vai ver tanta inteligência quanto você vê num rap de periferia. Bom, desde já vou fazer uma breve apresentação. Queria dar as boas-vindas aí ao Danner Cabreira, que fez a live comigo ontem, né, sobre dispensacionalismo. Ele está por aí. Danner, seja bem-vindo aí, obrigado pela participação. Eu sou o pastor D'Angelo Lopes, sou professor de Antigo Testamento e História da Igreja da Academia de Teologia Clássica, a qual é um projeto que eu e mais duas pessoas fizemos para alcançar pessoas com pouca condição, né, financeira e também com pouco tempo. Então a gente sabe que a maioria dos seminários são seminários que exigem tempo, dinheiro, né? A nossa proposta foi trazer bastante conteúdo, mas de maneira mais dinâmica, aonde não exija tanto seu tempo e nem tanto seu dinheiro, né? Bom, vamos trazer uma introdução aqui sobre o que é a escatologia. O nosso assunto aqui, eu creio que vai definir muita coisa, porque quando a gente fala de escatologia, o que a gente pensa? O fim das coisas, né? Então, escatologia é só coisas futuras. Hoje ninguém está vivendo escatologia. Hoje nem me interessa. Eu pesquiso porque eu gosto, mas não me interessa. E não é bem assim, tá? Então, a proposta do vídeo de hoje vai ser mostrar como que é importante nós conhecermos o fim para entender os meios. A sociologia vai dizer isso também, né? O fim justifica os meios. Mas não vou me basear nisso. Agora, o que seria escatologia? O termo escatologia deriva-se de duas palavrinhas gregas. Eschaton, que quer dizer últimas ou futuras, e logia, que vem do sentido de estudo, ciência, né? Então, escatologia é o estudo do fim, o estudo das últimas coisas. Então, se baseia basicamente nisso. Agora, quando a gente define esse termo, né, a gente se restringe muito à questão temporal. Então, se é o estudo das últimas coisas, eu não vou estudar o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento já passou. Só que não é bem assim. O Antigo Testamento é o fundamento, a base para qualquer pessoa que queira entender a escatologia, né? Então, se você aí que gosta de escatologia vai logo para Apocalipse, volta a fita, né? Não vai para Apocalipse, vai primeiro para o Antigo Testamento, que com certeza é lá que toda a base escatológica vai ser fundamentada.
Então, aqui é a nossa breve introdução de hoje. Certo. E o que é escatologia cósmica? Bom, a escatologia cósmica, ela, antes de eu falar sobre ela, eu vou recomendar um livro para vocês chamado A Bíblia e o Futuro, de Anthony Hoekema. Nesse livro, ele trabalha mais ou menos o que eu vou falar aqui para vocês, o que é escatologia cósmica. Quando a maioria dos teólogos estudam escatologia, eles estudam em qual viés? No viés da consumação da relação de Deus com o homem. Então, geralmente, escatologia vai falar de arrebatamento, vai falar se vamos passar pela tribulação ou não, vai falar se vamos ceiar com o cordeiro ou não, né? Agora, o perigo de entender somente isso é que a gente esquece que a criação de Deus não trata só do homem, mas trata de todo o cosmos, né? De todo o universo. Todo o universo foi criado por Deus. Não somente eu, não somente a Keila, mas todo o universo. Então, quando o homem caiu, quando o primeiro homem caiu, Adão, né? O que Deus fala? Maldita seja a terra por vossa causa. Então, por isso que muitas das coisas que serão restauradas também no campo cósmico. Porque o campo cósmico também foi afetado pela queda, pelo pecado. Então, é necessário que entendamos também a escatologia cósmica para entender melhor o que Deus vai fazer no futuro. Certo. E a escatologia pessoal ou individual? A escatologia pessoal ou individual, ela vai tratar da questão da salvação referente ao homem, né? É muito difícil a gente ver escatologia pessoal. Geralmente a gente vai abordar numa questão mais coletiva, porque as promessas escatológicas são destinadas à igreja. É claro que a igreja é formada de pessoas que cada um vai ter ali a sua convivência com Deus. Todavia, as promessas são direcionadas e dirigidas à igreja. Tá? Então, quando a gente fala de escatologia individual, eu particularmente, esse termo existe, mas eu não gosto desse termo. Tá? Eu prefiro a escatologia coletiva ou a escatologia eclesiástica, que trata do fim das coisas relacionado à igreja, né, que é a noiva de Cristo. Tá? Então, eu prefiro esse termo do que o termo escatologia individual. Certo. Agora vamos falar sobre uma coisa que é bênção demais, né? No meio, principalmente pentecostal. O que é o arrebatamento aí? O arrebatamento, a galera gosta, né, do arrebatamento. Tem umas que pensam no arrebatamento e esquece das outras coisas que vão passar, mas tudo bem. O arrebatamento ganhou uma visão muito diferente do que realmente ela é, a partir de um livro que foi escrito chamado Deixados para Trás. Não sei se foi um livro, virou um filme, né? Filme Creio que também, virou um filme esse livro. Isso, Deixados para Trás. Bom, eu não creio no arrebatamento antes da tribulação. Não creio que vamos passar. Todavia, eu não creio que seja dessa forma tão fictícia que esse filme apresenta. Não creio no arrebatamento secreto. Eu creio que será muito visível, né? Então, quando esse filme chegou e ganhou grande notoriedade no meio cristão, acabou virando a regra. Por quê? Porque os cristãos, principalmente brasileiros, são cristãos visuais e auditivos. Por isso que a maioria se pauta no que a música diz e no que filmes dizem, ou novelas, né? Tem gente que conhece a história de Moisés porque viu a Record, não foi porque leu a Bíblia. Então, infelizmente, a gente sabe que o cristão brasileiro não é um público de leitura. Então, eles vão se basear naquilo que eles estão vendo. Então, isso prejudicou um pouco a noção do que é verdadeiramente o arrebatamento. Mas, saindo um pouco desse setor fictício, a gente vai ver o versículo-chave, digamos, tem vários versículos, mas o versículo-chave que fala sobre o arrebatamento
Vamos ver se eu lembro de cabeça aqui. 1 Tessalonicenses 4,16. Tomara que não esteja errado, senão eu vou pro inferno, porque eu não posso falar besteira, não. Mas 1 Tessalonicenses 4,16, aonde vai falar que o Senhor Jesus, ele virá nos ares e se encontrará com a sua igreja. Os mortos ressuscitarão primeiro, né? Isso é bem claro lá. Ao ressoar da última trombeta, e depois nós seremos arrebatados, né? Então sabemos que a ordem é: Jesus vem nos ares, não fala que ele toca a terra, ele vem nos ares, os mortos ressuscitam primeiro e depois a igreja é arrebatada. Então, basicamente é isso. Agora, não há margem para acreditarmos num arrebatamento secreto, tá? Até mesmo dispensacionalistas, o próprio Abner, o Danner Cabreira, que está aí, que é dispensacionalista, ele sabe que o arrebatamento secreto não é algo tão defendido hoje mais. Tá? Não existe margem exegética para isso. Então, o arrebatamento é uma busca de Cristo com a sua igreja, tanto os mortos quanto os vivos, né, para a ceia do Cordeiro. Tá? Então, é isso que a Bíblia nos ensina sobre o arrebatamento. Certo. Não vai ser assim, um sumir deitado do lado do outro e ficar roupa? Vai nada? Ih, rapaz, e eu falo com meu pai, brincando, né? Não quero encontrar com Jesus pelado, não. A minha roupa não pode ficar aqui, não. Não, porque Não, isso vou encontrar com você Jesus. ouviu mesmo, sabe? Vai sumir ali, sua roupa, vai, tipo assim, pó. Nada. Nada, eu contar com Jesus pelado, nada, não. Quer não. Deixa com minha roupinha mesmo, tá tudo certo. E sobre o Tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo. Bom, essa doutrina, né, esse pensamento escatológico, tem algumas distinções aí, até mesmo dentro do campo reformado. Onde alguns vão acreditar que esse tribunal, a questão toda do tribunal e arrebatamento é quando vai acontecer. Porque alguns vão dizer que haverão dois tribunais, né? O primeiro e o do trono branco. Uhum. Outros vão dizer que o trono branco e o juízo são dois relatos de um mesmo evento. Então o problema referente ao tribunal não é nem como ele vai ser, mas sim quando ele vai ser. Tá? O que eu acredito, né, fazendo a minha leitura escatológica, é que o livro de Apocalipse é um livro que tem uma leitura cíclica e não cronológica. Porque a gente vai ver no livro de Apocalipse vários ciclos sendo contados e recontados ali de maneira diferente. A gente vai ver a primeira divisão, por exemplo, ali em Apocalipse de 1 até o capítulo 4, que é a parte epistolal, digamos assim, né? E o número 7 já é trabalhado, porque os números são muito importantes em Apocalipse, tá? Não só em Apocalipse, mas na literatura hebraica. Na literatura hebraica como um todo. Os hebreus sempre viam um número não como quantidade, mas como significado. Então a gente vai ver ali as 7 cartas para as 7 igrejas, né? Ou os 7 anjos da Ásia, né? Então a gente vai ver o número 7 já sendo falado ali. No capítulo 4 diante, a gente já vai ver o livro, né? A qual somente o cordeiro é digno de abrir. E nesse livro tem o quê? 7 selos. Cada selo anunciando uma coisa. Depois, nessa mesma divisão, a gente vai ver o quê? 7 trombetas. Então, o número 7 é muito importante. Muito importante. E a gente vai ver nessas divisões que existem várias formas de contar um mesmo evento. Você pode ver, por exemplo, ali no capítulo 4, vai falar do Cordeiro, da glória do Cordeiro. Outros capítulos vão falar também. Aí você chega no capítulo 12, aí fala do nascimento do Cordeiro. Mas peraí. Mas se antes estava falando da glória dele, no capítulo 12 está falando do nascimento dele, por quê? Porque é uma outra divisão. É uma história começando a ser contada novamente.
Então, o livro de Apocalipse, ele é cíclico. Ele conta várias vezes o mesmo evento, só que de maneiras diferentes, com outras abordagens e mais amplificado. Tá? Então, em relação ao tribunal, eu creio que haverá um tribunal, aonde tanto os ímpios quanto a igreja será julgada. Tá? Eu creio dessa maneira. Um julgamento vai ser da igreja vai ser separado, né? Talvez vai ser em um outro ambiente, de uma outra maneira, né? Porque a igreja não será julgada com os mesmos moldes. Por quê? Ninguém é salvo pelas obras, é salvo pela graça, né? Então Deus já tem os seus eleitos. Não vai ser como os ímpios que serão rejeitados, né? Então a gente sabe que haverá esse critério. Então eu creio que haverá um tribunal. Outras pessoas vão crer que haverão dois. Alguns vão crer que vão haver três. Mas são poucos esses aí. Esses são os que voam mesmo, que dá aquela viajada na maionese. Sim. Aqueles caras que viaja firme. Firme. Igual você falou outro dia aí que tem um colega doidão, não sei quem é. Né? Eu tenho vários colegas doidões. Mas tem uma galera que é doida mesmo e viaja na maionese. Fala, vai ter 3 tribunais. Então tá bom. Deve Então ser esse cara aí deve ser terraplanista. advogado. Deve ser. Ou deve ser um advogado, né? Que advogado gosta de um tribunal. Né? Mas É o advogado máximo mesmo, que. doidão. Meu, meu amigo doidão Tem é. aí, rapaz. Não, eu acho que não tem advogado normal, né? Na verdade. Então, todos os advogados são meio doidos. Então, basicamente é isso. Todos concordam que o tribunal ele vai ter um aspecto jurídico aonde vai ser retributivo. Porque lá fala que cada um será, né, premiado ou galardoado conforme as suas obras. Não está falando de salvação. A salvação a gente já tem. A palavra diz que nós já fomos justificados. O tribunal, ele tem um teor mais jurídico, mais forense. Então é por isso que vai ser dessa maneira. Então, nesse sentido, eu não creio que há tanta divergência. A divergência é quando vai ser e quantas vezes terá. Tá? Esse é o critério. Certo. O que são as bodas do cordeiro? As bodas do cordeiro é o jantar com o papai, né? A gente vai. Eu creio que os gordinhos que nem eu, acho que a melhor parte da Bíblia é as bodas do cordeiro, né? Porque a gente vai se encontrar com o rei e vai cear com ele, vai comer. Mas, bom, tirando essa parte simbólica, né, que a gente sabe que no céu não necessitaremos de comida, de ceia e tudo mais, essa linguagem que é usada em Apocalipse é uma linguagem antropomórfica, né, uma linguagem simbólica para falar que nós vamos festejar, né, nós jubilaremos com Cristo. Será uma época de paz, uma época de glória. Né? Então, a linguagem que João encontrou, que todos pudessem entender, porque antes de tudo, Keila, inicialmente a carta de Apocalipse era para as 7 igrejas. Inicialmente, a primeira instância não era para mim, não era para tu, não era para ninguém que está assistindo. A primeira instância, a carta de Apocalipse era uma carta de esperança para o povo que estava sendo perseguido por Roma. Tá? Esse era o princípio. Nesse sentido, todo Apocalipse vai ter a sua parte histórica. Então você vê ali que algumas partes ali, até algumas profecias é relacionado ao imperador Nero, outras relacionadas a alguns eventos que estavam acontecendo naquela época, como a perseguição, por exemplo. E tudo isso vai ser trabalhado dentro de um teor histórico, tá? Então a gente entende que, inicialmente, Apocalipse não é um livro para dar medo nos outros, apesar de ter esse poder da gente ler coisas meio monstruosas ali, meio cabulosas, a gente fica um pouco com medo, mas o próprio apóstolo Paulo, na carta de 2 Tessalonicenses, vai dizer que as últimas coisas são mensagens de esperança. Né? E o próprio Billy Graham também fala o seguinte: não temas, eu li o capítulo 22 de Apocalipse e a igreja vence com Cristo. Né? Então a gente sabe que, por mais que Apocalipse mostre que há lutas, mortes, martírios, o anticristo, falsos cristos, falsos profetas,
tudo para perseguir a igreja, a gente sabe que no final o nosso destino é vencer com Cristo. Então, o livro de Apocalipse, inicialmente, é uma mensagem de esperança para as igrejas que estavam sendo perseguidas. Bom, dito isto, vamos entender aqui o que são bodas, né? A igreja, ela estava ansiosa pela volta de Cristo. Na verdade, a igreja primitiva acreditava que Jesus voltaria naquele tempo. Tá? Grande parte da igreja acreditava que Cristo voltaria antes da morte do último apóstolo. Então, ou seja, antes da morte de João. Tá? Até porque quando João morre, a igreja ela perde muitos membros. Por quê? Porque eles perderam a esperança. Jesus não voltou? Eles tinham certeza que Jesus voltaria. Até o próprio Jesus fala, não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então, o que eles achavam? Que Jesus voltaria naquela geração. Lá em Mateus 24 fala isso. Então, muitos acreditavam nisso, que Jesus ia voltar naquela época. Não voltou. O apóstolo morreu e Jesus não voltou, então a esperança acabou. Mas o livro de Apocalipse ficou para promover esperança naquelas igrejas que estavam sendo perseguidas e mortas por Roma e por alguns judeus também. Então, quando falamos de bodas, falamos de uma linguagem de esperança, que no final de tudo haverá uma festa, haverá uma recepção para a igreja, para se encontrar com aquele que eles achavam que iam se encontrar antes, mas não, vão se encontrar no momento exato, no momento que o próprio Jesus relatou, que ninguém sabe a hora nem o momento. O que se sabe é que será num abrir e num fechar de olhos. E tudo aquilo que for corruptível se converterá em corruptibilidade, e o que é mortal se converterá em imortalidade. E nós perguntaremos: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? 2 Coríntios 15, a partir do verso 50. Então entendemos que a mensagem escatológica, ela é de esperança. E a linguagem das bodas do Cordeiro é a melhor linguagem para isso. E não vai ter uma comida? Ceia? Mesmo? Espero que sim. Eu espero que sim. Essa semana minha amiga perguntou pra mim assim, ó, ô filha, do nada, meio aleatório, né? No céu tem padaria. Eu disse, o que é, mãe? Por quê? Porque mandou maná do céu, vai esperar nós lá com uma ceia, então será que eles vão estar trabalhando fazendo comida? Ela já pensando, né? Entende? Então, mas não menciona isso sobre alimentação. Não. No céu, não. No céu, porque que acontece? Quando nós temos um corpo glorificado, nós não temos essas necessidades que temos aqui. Por exemplo, quer ver um exemplo? O sexo, ele é um mandamento assim como o alimento, certo? Sim. Eu tenho certeza que lá em cima não vai ter sexo. Sim. Não vai ter. Vai ter casamento, tá? Não vai ter fornicação, né? Exato. Vai ter um casamento. O casamento vai porque a noiva vai se encontrar com o seu noivo, né? Um casamento vai. O que não vai ter é o tchaca-tchaca na muchaca. Isso aí não vai ter. Isso aí vai ter que ficar só aqui embaixo mesmo. Quem é casado se vira aí. Quem não for, espera. Mas comida eu creio que não. Existem alguns, tem até um teólogo muito, muito bom, por sinal, que é o Heber Campos, né? E ele fala muito sobre escatologia, mas eu discordo dele. Ele fala que no céu tem alimento, porque Jesus tem necessidades de se alimentar e tal. Sobre isso, Jesus quando ressuscitou, ele foi nos discípulos, ele não comeu? Não, mas essa é a questão. Jesus estava aonde? Porque quando você via, por exemplo, o corpo de Cristo, não era um corpo totalmente glorificado. Porque ele mostrou as mãos para Tomé, certo? Porque estava furado ali. O corpo, quando ele é totalmente glorificado, restaurado, não há mácula. Não há mácula, é um corpo glorificado. Tá? Agora, ele precisava dialogar e ensinar por 40 dias os seus discípulos. Tá? Então, é claro que com o corpo totalmente glorificado, isso ficaria complicado. Eu creio que ali, quando Jesus aparece, eu creio que ele está mais ou menos assim como Moisés estava lá em Êxodo, né? Quando ele ficou resplandecente, mas não ficou glorificado. Tá? Então, eu creio basicamente nisso. Agora, no céu, não há menções de que no céu há esse tipo de necessidade. Tá? Não existe margem para isso. A gente pode especular, como o próprio Heber Campos fala, mas é uma teoria especulativa. Não é uma teoria exata. Né? Eu prefiro trabalhar com as exatas. Então,
como eu não gosto de especular, eu prefiro falar assim, eu espero que tenha comida porque eu gosto de comer, né? Então, assim, se tiver, oxe, melhor ainda, né? Mas, se não tiver, eu vou ter que tocar o barco mesmo sem comida. Então, vamos que vamos. Tá certo. E sobre o surgimento do anticristo. Isso é um tema que a galera gosta bastante, né? Que é assustador, que É, ninguém entende, né? Muito bem. mas, assim, como eu posso explicar isso para você de maneira fácil? Lá em 1 João, capítulo 2, vai dizer assim, cuidado com o anticristo, e já existem os anticristos. Ou seja, o apóstolo João ele está dizendo que os anticristos, eles já existem. Existem alguns tipos de anticristo. Como, por exemplo, existiam alguns tipos de Cristo. Nós, teólogos do Antigo Testamento, nós vemos Davi como um tipo de Cristo, né? Porque ele foi um modelo de rei. Nós vemos Melquisedeque como um tipo de Cristo, como um modelo de sacerdócio, como diz Hebreus 7. Nós vemos José como um tipo de Cristo, devido à sua questão de libertação, né? E ele ser um grande governador, né? Então, assim, existem alguns tipos de Cristo. Eles não são Cristos, mas eles são tipos. Na questão do anticristo é a mesma coisa. Vão haver na história, tanto bíblica quanto pós-bíblica, alguns modelos de anticristo que apontam para algo maior. Porque escatologia é isso. A escatologia, ela trata de uma revelação progressiva. Quer ver um exemplo? A gente fala que o evangelho veio ali em João Batista, né? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que o evangelho foi pré-anunciado para Abraão. Então, peraí, olha quanto tempo o evangelho está por aí, nos ouvidos da galera aí, a galera não dá ideia, mas tem tempo, tem muito tempo. A escatologia é a mesma coisa, tá? Ela promove uma certa progressão na sua revelação. Então, quando a gente vê, inicialmente lá, homens como Nero, né, como o rei Tito, como o rei Décio II, ali no período do segundo século, quando a gente vê o próprio Adolf Hitler, lá na Segunda Guerra Mundial, a Joseph Stalin, são tipos de anticristos. Não é errado afirmarmos isso. Mas o que eles promovem? Eles promovem um alerta. Eles promovem aquilo que a igreja deve se preparar para passar. Porque o anticristo, aquele que é chamado na Bíblia de o homem da iniquidade, por isso que eu não acho que o anticristo seja um sistema. Tá? A palavra é bem clara, lá em 2 Tessalonicenses 2, que o anticristo é chamado de o homem da iniquidade. É um homem que vai promover um grande reboliço, tanto religioso quanto político. E é por isso que, por exemplo, ele é simbolizado às vezes lá pelo dragão, né? E o dragão vai ter a ajuda de dois coleguinhas de turma, que é a besta que sai do mar e a besta que sai da terra. Tá? Então, sempre há essa trindade maligna, da mesma maneira que há a trindade benigna. Né? Da mesma forma que você vai ver, por exemplo, a besta quadrada, a gente ia falar besta quadrada, a Porque besta que existem sai três do números mar. também, né? Trindade. Exato, Sabe que eu 666, nunca tinha ouvido né? isso a primeira vez você falando. Muito bom, ó, parabéns. Obrigado. E o interessante é que quando a gente se atém tanto à questão dos malignos, né? Ali, a besta que sai do mar, a besta que sai da terra, aí fala, meu Deus, tô lascado, acabou pra mim, pronto, lascou tudo, que eu tô morto e tal. Não, calma, gente, se desespera não. Porque da mesma maneira que vem essas duas galerinhas aí, para trazer idolatria, apostasia e tudo mais, haverão duas galerinhas também de boa aí, né? Os bananinhas de pijama, os que chamamos de duas testemunhas, né? As duas videiras. Então, da mesma maneira também que há a marca da besta, existem a marca dos salvos. A palavra diz lá em Apocalipse, aquele que é marcado por Cristo,
não se apostatará. Então a gente tem que entender que há ali uma batalha espiritual, não entre Deus e Satanás, porque não existe batalha entre Deus e Satanás. Batalha é quando há um confronto de igual para igual. Ali, um sopro de Deus, uma palavra e tudo acaba. Tudo acaba. Satanás não está medindo força com Deus. Não existe isso. Satanás mede força com Deus. Ninguém mede força com Deus. Mas ali existe uma batalha na igreja entre o povo de Deus e o povo que se apostata da fé. E é isso que esses capítulos aí que falam do anticristo, que falam do dragão e tudo mais, vem trabalhar. E a gente precisa se ater muito nisso para permanecer firme. Certo. E grande tribulação. Quanto tempo de grande tribulação e quem vai passar por ela? Porque tem muita gente aí dizendo, né, que os salvos não passarão pela grande tribulação, né? Queria que não, né? Eu queria que não, eu não quero. Bom, querer que a gente passe, eu não quero, mas a gente vai passar. Tá? A ideia dispensacionalista, né? Ontem, por exemplo, eu conversei com o Danner Cabreira, né? Um excelente expositor, por sinal. Ele acredita, e assim como os dispensacionalistas, que não vamos passar pela grande tribulação. Tá? Existem bases bíblicas para isso? Existe. Toda teoria teológica tem base bíblica. Tá? Agora, a gente tem que partir para a hermenêutica, para a base, né? O princípio que vai dirigir a nossa leitura. Então, por que eu não creio, por exemplo, que a igreja não vai passar pela tribulação? Primeiro que Mateus 24, né, vai dizer que o tempo será abreviado, né, por amor aos eleitos, mas não fala que os candanguinhos vão passar pelo perrengue, não. É bem claro lá que a igreja aí vai passar pela tribulação. Assim como a igreja de todos os séculos não foram poupadas. E tem uma galera aí que fala assim: eu não acredito que a igreja vai passar pela tribulação porque Deus não vai deixar a sua igreja sofrer. Eu falei, poxa, mano, tu lê? Porque Paulo sofreu, perdeu a cabeça. Ninguém foi lá para visitar o cara. Pedro foi crucificado. E não há uma exatidão, mas o que a maioria dos historiadores dizem é que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Outros foram apedrejados. Outros morreram no boi de bronze. Né? Colocava lá os mártires da igreja e assava aquele boi de bronze e a pessoa morria torrada lá dentro por horas. Então, galera, Deus não vai deixar a igreja sofrer, não sei onde vocês leram isso. Tá? A igreja vai sofrer e temos que nos preparar para o sofrimento. O próprio diálogo escatológico de Jesus, Mateus 24, 25, vai dizer o seguinte, ó, bem-aventurados aqueles que são perseguidos pelo meu nome. Tá? A promessa de Jesus para a igreja é: tu vai ser perseguido pelo meu nome, tu vai pegar a tua cruz e seguir? Amém? Então bora. Tu quer prosperidade, qualquer outra coisa, ganhar dinheiro, então vira coach. Tu vai virar coach, mas se tu quer me seguir, tu vai pegar a tua cruz e vai me seguir. É um diálogo atrativo? Não. Porque se tu for olhar lá em João 5, onde Jesus começa a dissertar sobre isso, a galera faz o quê? Quando Jesus multiplica o pão e o peixe, a galera tá lá, não, Jesus é o profeta, Jesus é o Messias. Jesus começou a falar de carregar a cruz, ó, a galera peneirou. Aí o apóstolo Pedro, né, falou, poxa, Jesus, cara, a galera queria ouvir aí você é mais que vencedor, né, você é ouro puro de Ofir. Poxa, você vem com essa ideia aí de carregar a cruz, pô, vamos aprender a pregar aí com esses coach aí, pô, tu pregou errado, a galera vai embora. Aí Jesus falou, se você não está satisfeito, bora lá, pode seguir eles, a palavra é essa. Então a gente vê que durante a história bíblica e pós-bíblica, a igreja, a característica principal da igreja é o martírio, é a perseguição. Não há outro meio, né? O próprio apóstolo Paulo fala, carrego em mim as marcas de Cristo. Que marcas são essas? Não é Nike, Adidas, não. É marca mesmo, é marca de perseguição, é marca de martírio, de chicotada, de naufrágio, de sofrimento. Hebreus 12
Vai falar ali, não vos tormentes com aquilo que vos passais, porque olhe para Cristo, ele passou sofrimento maior. Então, o modelo de cristianismo ortodoxo mesmo, bíblico, é o modelo de sofrimento. Tá? E tudo isso, todo esse sofrimento é uma preparação para essa grande tribulação. Hoje, nossa geração não está preparada para uma grande tribulação. Porque a nossa geração de cristãos é uma geração Nutella. É uma geração que se o pastor chega para a irmãzinha e fala, olha, sua saia está muito curta, a irmãzinha sai da igreja. Se o pastor chega para o irmãozinho e fala assim, olha, você está faltando alguns cultos, estou vendo você indo para um baile, mas assim, Jesus quer renúncia da nossa parte. Se falar isso, o garotinho sai, sabe? Então, assim, a nossa geração é uma geração que receber ordens é ser fascista, é querer ser comandante. Não é. Então, antes, as pessoas entendiam o que era ser radical. Ser radical é ser de raiz. É isso que quer dizer radical. Hoje, ser radical é andar de skate. Isso não é ser radical. Tá? É maneiro, é top, já andei, é top, mas não é ser radical. Ser radical é ser homem suficiente para amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Ser radical é ser cristão suficiente para, em meio à perseguição, você dar a sua vida pela cruz. Ser radical é ser uma mulher sábia e ajudar o marido na sua missão. Ser radical é ser uma mulher que tem princípios e não se baseia na geração que ela está vivendo. Por isso, tem uma frase de um grande apologista chamado G.K. Chesterton, que ele vai dizer assim, ó, todas as gerações são salvas por um pingado de homens que têm a coragem de não serem atuais. Essa é a melhor frase. Perfeita. É uma frase perfeita. Homens que se disponham a ser clássicos. Homens que não se ponham no lugar da geração que está nascendo aí. Então nós, como cristãos, temos que voltar aos princípios apostólicos. Não vou nem falar princípios reformados. Vou falar princípios apostólicos. Vamos voltar àquilo que os apóstolos falavam. Vamos voltar a ter coragem de um profeta e falar assim, você está em pecado. Arrependa-se dessa vida. Porque o fim dos dias já começou desde a vinda de Jesus. O Antigo Testamento fala que esse novo reino ele é inaugurado com a vinda de Cristo. E o que nós estamos fazendo para viver essa era escatológica? Porque a era escatológica ela não funciona ao léu. Sabe? Nós somos a igreja. E aonde estamos nos colocando? Tá? Então, quando a gente fala de escatologia, quando a gente trata de uma escatologia teórica, é muito fácil chegar aqui para Keila e falar, o anticristo é isso, né? A grande tribulação é aquilo. Agora, qual é o modelo escatológico que eu coloco em prática na minha vida? Né? Então, esse é o princípio norteador. Certo. Bem, isso demais, hein? Você fala bem, parabéns, tá bom? Obrigado, agradeço a você pela oportunidade. Para mim é uma honra, né? Então, melhor coisa aí, acho que você acho que faz mais live que todo mundo que eu conheço, porque tudo lá no seu Instagram lá é live. Então, tô aqui aprendendo contigo aí como me expressar pra galera. Eu não sei nada. Deixar um abraço aqui pra galera que passou por aqui, que já fez live comigo, né? O Baixinho no Mundo do Rap, o Maloqueiro na América, lá da Califórnia, tá aí assistindo com a gente. O irmão Batista, lá da Angola, tá na África assistindo aí com a gente. Boa noite. Adriano Dom também, São Paulo. Deus abençoe aí, galera que passou por aqui, tá? Depois eu vou subir pro meu canal também a live, vai ficar salva. Vou compartilhar minha página, então bastante gente vai assistir depois, tá? É isso aí, vamos continuar então. Perfeito. Bora? Manda ver. Você conhece o irmão Batista, José? José Batista? Conheço nada, rapaz. Apresenta nós aí. Não, tem convidado para uma live, é uma bênção. Ele é uma bênção. A gente fez sobre namoro cristão. Foi isso. Foi uma bênção. Legal, legal, legal. Ele é reformado, top, tá? Bacana. Então tamo junto. Também sou. Certo. Vamos falar sobre o milênio. O que é o milênio? Você não acredita no milênio, né? Tipo, que não vai acontecer aqui.
Ai, assim, pera aí. Antes que a galera queira me bater aí. Pera aí, gente. Certo. Deixa eu explicar. Ah, o termo que a gente usa é um termo muito complicado, muito complicado. Eu não gosto desse termo, porque o termo amilenismo, que é o que eu defendo, quer dizer não milênio, né? O termo a no grego é uma colocação de negação. Então, é não milênio. Agora, não é que a gente negue o milênio, a gente nega a literalidade dele, tá? Então, a gente crê no milênio, só que é um milênio simbólico. Então, quando a gente olha, por exemplo, as pessoas falarem assim, mas o milênio é a doutrina central da escatologia. É complicado afirmar isso. Por que é complicado afirmar isso? Porque só há um versículo não, um capítulo na Bíblia que menciona a palavra milênio, que é Apocalipse 20. Isso não é o problema. Tá? Isso não é problema. O problema é, não há textos suficientes para dizer que esse milênio será literal. Alguns mencionam Isaías, só que Isaías 63 fala de novos céus e nova terra, não fala de milênio. Tá? Então, quando trato de milênio, se fosse uma doutrina central, seria tratada nas epístolas paulinas, principalmente nas epístolas mais escatológicas, como 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 2 aos Coríntios. Seria tratado alguma vez ali nos evangelhos, né? Não foi citado em João, não foi citado nos sinóticos, né? Mateus, Marcos, Lucas, não foi citado em nenhuma hora. No sermão escatológico de Cristo, ele disserta desde o início do sofrimento até a hora da sua vinda, e em momento nenhum ele fala de milênio. Então, o que nós acreditamos, nós amilenistas, é que o milênio, ele é que para os hebreus, o número 1000 é um número de completude, né? É um número que trata de uma plenitude, de uma consumação, né? Não trata da quantidade, mas sim do significado. Como eu falei para você, para os hebreus, até mesmo na literatura que é colocada no Apocalipse, né, que é a literatura apocalíptica, eles usam um número com muito significado e não com literalidade. Isso aí é um senso comum entre vários teólogos, tá? Só que alguns teólogos, pré-milenistas, vão dizer que o milênio ali é literal, até porque é o que a igreja primitiva acreditava. Eu acredito nisso, que a igreja primitiva acreditava no milênio. Como eu também acho que a igreja primitiva, acho não, né? Como é certo, que a igreja primitiva acreditava na volta de Cristo até o último apóstolo. Voltou? Não. Então a nossa base não é o que a igreja primitiva acredita ou não. Porque eles acreditavam em muita coisa que não aconteceu e não era verdade. Tá? Então, sim, o amilenismo é uma doutrina recente, tá? Escatológica. A ideia não é recente, mas o termo é recente. Né? O próprio Agostinho de Hipona, em alguns escritos dele, vai demonstrar ali um amilenismo, não como é hoje, mas um amilenismo mais como se esse reino fosse nos céus, né? Como se esse milênio fosse com a igreja, com Cristo nos céus e não aqui na terra. Já o amilenismo atual crê que esse milênio é desde a morte de Cristo até a sua vinda, né? Então a gente está governando com Cristo aqui na terra, tá? E existem também outras teorias, como o pré-milenismo histórico, tá? O pré-milenismo dispensacionalista, que é um pouco mais recente, e o pós-milenismo, que era uma ideia mais reformada. João Calvino pensava assim, Jonathan Edwards e alguns outros também pensavam dessa maneira. Mas depois de algumas eras históricas, o pós-milenismo caiu em descrédito. Como depois das guerras, por exemplo. Depois da Primeira Guerra, então, quase não tinha mais essa ideia de pós-milenismo. Tá? Porque tudo se baseia mais num escopo histórico que estamos vivendo. Então isso acabou perdendo um pouco a força. Tá? Mas são essas 4 teorias do milênio que existem. Pré-milenismo histórico, tá? Que crê no milênio literal. Estamos, no caso, nos preparando para o milênio. Tá? Mas nem todo pré-milenista histórico acredita que nós não vamos passar pela tribulação. A maioria crê que vamos passar. Tá? O pré-milenista dispensacional, ele já vai crer que não passaremos pela tribulação. Tá?
E o amilenismo é um pouco parecido com o pós, nesse sentido mais histórico aí. Certo. Só explicar aqui pro pessoal o que que é o milênio, né? O que que tá sendo, o que que a gente está falando no caso, né? A gente falou o milenismo, falou isso, mas é Jesus reinando 1000 anos na Terra, é isso? Isso, Jesus reinando 1000 anos. Alguns creem que na Terra, outros creem que não. Tá? Então será, para muitos, um milênio literal de exatamente 1000 anos, onde Satanás será aprisionado, né? Apocalipse fala isso. Satanás será aprisionado por 1000 anos e nós ficaremos totalmente livres das acusações e do poder de Satanás, tanto de acusação quanto de outras coisas também. Então esse governo será um governo perfeito, pacífico, né, onde todos têm ali o seu avanço com Cristo. Já alguns vão acreditar que não, que esse aprisionamento de Satanás é um aprisionamento de poder apenas. Satanás não tem mais poder de acusação, porque desde o momento que Jesus morre pela sua igreja, a sua igreja é justificada. Por isso que lá em Romanos 8, a partir do verso 30, vai dizer assim, ó, quem intentará acusação contra aqueles que amam a Deus? Será a morte, os principados, as potestades, o futuro, o passado, o abismo, as alturas? Não. Nada poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 8, verso 30 em diante. Então, a gente vê ali uma consumação escatológica. A gente sabe que ele está falando de algo mais vindouro, né? Quando fala, por exemplo, dessa justificação, está falando realmente do que a igreja é, por isso que falamos do termo já e ainda não. Cremos nisso. Somos justificados já, né? Vivemos um reino já, mas não na sua completude, não na sua plenitude. Por isso que às vezes lá no Evangelho tem essa tensão. Uma hora Jesus fala, eis que o reino está próximo. Aí vem João Batista e fala, eis que o reino chegou. Aí depois Jesus fala, eis que cedo venho. Aí depois Jesus fala, mas vai demorar. Peraí, o que está acontecendo aqui? Explica direito. Vai voltar rápido? Não vai? Como é que é? Então essa tensão teológica existe nas escrituras, mas nós explicamos com o que conhecemos do já e ainda não. Já vivemos essa promessa, foi cumprida na morte de Cristo, entendemos que esse reino já está acontecendo, o Satanás já está limitado em seu poder, tá? Ele tem poder para fazer algumas coisas, mas não para acusar, porque a justificação é muito maior do que a acusação. Aqueles que já estão justificados e eleitos pelo Cordeiro não tem como perder para a acusação demoníaca. Então nós cremos nesse aprisionamento simbólico de Satanás. Porque também não tem como crer que Satanás, que é representado pelo dragão, vai ser aprisionado com uma corrente. Porque ele não é espiritual. Como que eu vou acreditar que o dragão... Aí eu vou ter que acreditar que o dragão também é literal. Aí é o quê? O Hobbit? O que a gente tá vendo? Coração de dragão? Não. Como treinar seu dragão? Não, a gente não tá vendo isso. O dragão é simbólico. Tá? Assim como aquilo que o aprisiona também é simbólico. Então por isso que a gente vê esse aprisionamento de maneira simbólica. Ele não é mais apto para acusar a igreja de Cristo porque ela já foi justificada. E é isso que é o milênio. Tá? Certo, muito obrigada, gostei. Eu já estou me identificando como a milenista aqui. Eu tenho que ler mais, né? Tem que ler para criar. Só deixar aqui, ó, pro irmão Batista, ó. É a Academia Teoclássica para seguir, tá? Ele quer saber qual é o seu perfil para ele seguir, certo? Tá amando a sua posição aí sobre o amilenismo, que ele também é, né? Tem bênção. Opa! Perfeito, perfeito. Quem não deve estar gostando é o Danner Cabreira. Então, Danner, não briga comigo não, tá? Porque o Danner é dispensacionalista, mas eu amo ele, entendeu? Você mora aqui no meu coração, aqui, no meu coração. O Danner é bênção, eu já conversei com ele. Ele é da sua terra aí, deve ter conversado já. Eu acho que eu já conversei, será que eu tô confundindo? Não, mas assim, eu acho que ele tava no grupo já até. Ficou um tempo no grupo lá do... Que eu tava? Ficou, que você tava? Ficou. Ah, então tá. Então é o Danner. É o Danner mesmo, é o Danner Cabreira mesmo. Tá bom, tá certo. E os 7 selos. O que são os 7 selos? Você já falou um pouco antes a respeito? Né? Já.
Mas os sete selos, na verdade, eles são anúncios de coisas que vão acontecer, né? São coisas reveladas. Por quê? O que simboliza um livro? Um livro é aquilo que precisa ser lido, né? Só que João, quando recebe esse livro, ele chora tremendamente. Porque ele fala, quem será digno de abrir esse livro? Porque tem que ser digno, né? Quem será digno aqui na Terra? Ninguém é digno de abrir esse livro. Aí que vem, texto que fala que só o Cordeiro é digno daquele de abrir os livros e manifestar esses selos. E os selos são anúncios das coisas que estão escritas nesse livro, né? Então ali vai falar de eventos que acontecerão, vai falar de algumas coisas que Deus tem se entristecido com a igreja, vai falar de algumas coisas que são demonstradas profeticamente, como a questão dos cavalos, né? Ali vai falar do cavalo amarelo, vermelho, preto, não, branco também, né? Então, ali começa com um cavalo branco, que simboliza o avanço do evangelho. Outros vão interpretar esse cavalo branco como anticristo, tá? Então, eu tô falando aqui, a minha posição é que esse cavalo, esse cavaleiro branco, que foi entregue uma coroa de vitória, eu creio que seja a igreja, que recebeu o poder do evangelho para pronunciar o evangelho por aí afora. Alguns vão acreditar que é o anticristo, porque o anticristo receberá poder também para atuar por um tempo. Então tem essa posição. Agora, em relação aos selos, o objetivo deles é esclarecer esses eventos que são ali o início-chave da segunda divisão do Apocalipse. A primeira termina no 3, com as mensagens às 7 igrejas, e o segundo já começa ali com um teor mais profético, né? Então, os 3 primeiros capítulos não tem teor profético, tem teor epistolar, aconselhamentos e tudo mais. Um teor mais teológico, doutrinário. A partir do capítulo 4 já é um teor profético. Por isso, que independente do que você creia, quem seja o cavalo branco, o cavaleiro, independente do que você creia que seja um selo, não leia isoladamente do Antigo Testamento. Porque a mentalidade ali é uma mentalidade hebraica. Tudo bem, o idioma usado é um idioma grego, né? O grego koiné. Mas a mentalidade não é grega, a mentalidade é hebraica. Por isso que vocês vão ver ali, por exemplo, falando dos 10 chifres, né? Aonde nasce um que começa a blasfemar. Aonde tem isso? Daniel capítulo 9. Aí vocês vão ver ali as 2 oliveiras, né? As 2 testemunhas. Aonde tem isso? Zacarias capítulo 2. Então a gente sempre tem que entender que os textos apocalípticos, eles nos levam para antes da vinda de Cristo. Então é necessário que para entender, seja selo, seja trombeta, seja o que for, a gente precisa voltar. Então 2 conselhos básicos. Primeiro, entenda símbolos. O que é trombeta, por exemplo? Trombeta era usada para quê? Para anunciar, né? Até mesmo há pouco tempo na história, no século 17, quando iniciava uma guerra, o que acontecia? Um atalaia, ele ia até um lugar e soava uma trombeta. Quando um rei ele era levantado, isso era feito como? Com uma trombeta, anunciando esse grande evento. Então, o objetivo da trombeta é anunciar um grande evento, um marco histórico. Tá? Então, a gente vai ver que os selos, eles trabalham mais com anúncios, né, alguns alertas, algumas profecias, e as trombetas já são alertas. Já são coisas que devemos olhar com um teor mais cuidadoso e entender que elas são anúncios urgentes de coisas que irão acontecer. Então, são símbolos necessários para a gente entender Apocalipse. Outra coisa, precisamos entender que Apocalipse nos leva para trás. Olha que doideira. Geralmente, quando alguém fala de Apocalipse, fala, poxa, eu vou olhar para frente para entender. Não. O Apocalipse te leva para trás. Porque se tu não entender lá atrás, tu não vai entender lá na frente e não vai viver o hoje. Então, qual é o objetivo da escatologia? Te mostrar o amanhã,
fazendo você voltar para o ontem e entender como viver o hoje. Tá? Então, esse é o objetivo principal da escatologia. Certo. E na sua opinião, a gente está vivendo esse período de abertura de selos, a gente está vivendo o período de trombeta, ou não? Olha, eu creio que, de certa maneira, sim. Porque, quer ver só? Quando a gente... A Bíblia está longe. Quando a gente vê lá nos 7 selos esses cavalos, né? A gente vai ver lá, cada cavalo representa uma esfera, digamos assim. Vai falar de uma glória, né? Cavalo branco, de um avanço, de algo que é magnífico, né? Outros vão falar, o cavalo vermelho, por exemplo, vai falar da fome. De certa maneira, vivenciamos isso. Outras vão falar de pestes e catástrofes. Estamos passando por isso, de certa maneira. Outras vão falar de guerras. Já vivemos isso há muito tempo. Por isso que quando olhamos para esses textos, entendemos seu teor imediato e seu teor profético. Seu teor imediato é que João estava tratando de coisas que estavam acontecendo naquela época. Então esses cavalos representam algumas coisas que já estavam acontecendo no sentido mais histórico. Tá? Agora, existe o seu teor profético, que vai servir como um tipo, né, um arquétipo, um modelo, de algo que vai acontecer muito maior e melhor e mais amplo lá na frente. Por isso que lá fala de guerras, mas quando se trata do Armagedon, fala no sentido mais futuro, né? Já outras guerras, não. Você pode ver até lá em Mateus 24, que Jesus fala assim, olha, haverão guerras e rumores de guerras, mas não se preocupem, porque isso é comum que aconteça. Isso é apenas o princípio das dores. Então Jesus trata guerras como um princípio, algo que já estava acontecendo. Mas quando se trata do Armagedon, da última guerra, aí não, aí tem um teor mais futurístico. Então a gente entende que há prelúdios, né, de coisas que já estavam acontecendo, apontando para algo que aconteceria maior lá na frente. Então essa é a questão ali de Apocalipse. Certo. Sobre as duas testemunhas, né? São pessoas ou é tipo o Antigo e o Novo Testamento? Bom, tem um amigo meu que fala que são testemunhas de Jeová, né? Porque eles são chatos pra caramba. Você Mas não são testemunhas de Jeová. Bom, mas olha, o meu posicionamento ele é um pouco diferente da maioria dos reformados, tá? Eu creio que ali está fazendo uma ligação com o texto de Zacarias 2. Só que lá em Zacarias 2, as duas testemunhas, elas são relatadas quem são. Que é Josué e Zorobabel. Né? Josué representa a autoridade religiosa e Zorobabel representa a autoridade civil. Até porque foi Zorobabel que auxiliou o povo ali na saída do exílio e tudo mais. Ali em Apocalipse 11, acho que é Apocalipse 11 que fala das duas testemunhas. Apocalipse 11. Ali vai tratar dessas duas testemunhas com o mesmo teor que trata lá em Zacarias. Só que ali, o fanfarrão do João não fala quem é. Ele deixa na curiosidade, né? Ele não fala quem é. Mas, ao meu ver, olhando para o Novo Testamento, para a Nova Aliança, existem duas representações muito claras ali de quem são essas representações. Quando vemos, por exemplo, Mateus 17, a transfiguração do monte, quem é que aparece ali? Elias e Moisés. Elias representando os profetas, Moisés representando a lei. Por isso que Jesus sempre fala nos seus diálogos, né? Não tem lido as leis e os profetas? Os judeus acreditavam nessa divisão. Né? Hoje que a divisão é diferente. A divisão hoje é Torá, Nevim e Ketuvim, né? TNK. Né? Antigamente não, era leis e profetas. Então,
quando Jesus falava dessas autoridades, dessas representações, era visto como Moisés e Elias. Então eu creio que ali, essas duas testemunhas, elas terão essa responsabilidade e serão pessoas. Não consigo ver como documentos, porque o Antigo e o Novo Testamento são dois documentos ou duas alianças, digamos assim. Duas alianças falam por si mesmo, claro, a palavra de Deus é viva, mas a palavra de Deus não sofre dano. O evangelho não sofre dano. Quem sofre dano é a igreja. O evangelho é perfeito. Então, lá em Apocalipse 11, fala de um sofrimento de morte. Então, olha, serão mortos e humilhados. Serão pendurados no meio da cidade. E passarão um grande vexame. Eu não vejo isso como o Antigo e o Novo Testamento. Ao meu ver, não. Eu vejo que realmente são duas pessoas. Tá? Me perdoe aí os reformados, né? Eu sou reformado, mas não penso assim, não. Eu vejo realmente que são duas pessoas que representam muito. Né? Agora, tem um porém. Essas duas testemunhas representam muito para quem? Para Israel. Isso, para os judeus. Mas sabemos que eles ainda virão. Né? Então, peraí. Será que para a igreja eles representam tanto assim? Não. Por isso que existe uma outra teoria, né? Que é uma teoria que nasceu ali basicamente no século VII, que é a teoria de que é Paulo e Pedro. Porque Pedro, pelo menos para a igreja, ele era o fundamento da igreja. Porque lá em Mateus 18, vai dizer, Jesus falando para ele, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, Pedro é uma das testemunhas como fundamento da igreja. E Paulo é uma das testemunhas como fundamento dos gentios. Por isso que lá, Pedro é visto como pregador dos judeus. E Paulo é o pregador dos gentios. Então, alguns vão acreditar que essas duas testemunhas são Paulo e Pedro. Tá? Também tem essa vertente. Então, mas fica no vazio, né? João não falou quem é. Especular a gente pode. Vamos especular então, né? No caso, Elias não morreu, né? Elias subiu ao céu, né? Elias não morreu. Não. E Moisés morreu, né? Ou Deus só escondeu o corpo dele? Morreu. Moisés morreu. Tá. Sim. Enoque não morreu. Não foi Enoque, então, que não morreu? Enoque não morreu. Então, Enoque e Elias não morreram, né? Então, não faria mais sentido se os... Pelo menos foi isso que eu aprendi no período pentecostal, né? Que seriam eles, entende? Faz sentido, né? Tem essa teoria. Pra mim não faz sentido, mas tem. Existe essa teoria, tá? Porque qual é o pensamento deles? Poxa, vai vir quem tá vivo, né? Vai vir quem tá vivo. Porque... Faz sentido eles morrerem, né? Tem que morrer, né, gente? Enoque, de certa maneira, ele era um grande adorador, né? Quando a palavra fala lá em Gênesis que ele era um homem que andava com Deus, fala de intimidade, fala de adoração. Agora, alguns podem dizer, por exemplo, e falar assim, poxa, então, porque se for Moisés, vai ser meio que uma necromancia, né? O cara tá morto lá na dele, tranquilão lá, tem que vir aqui ficar pregando evangelho ainda. Então, assim, esse pensamento do Enoque não faz sentido por uma questão. Enoque, ele, pelo menos na questão judaica, ele não tem tanto peso quanto Moisés. Até porque também teria sentido ele aparecer na transfiguração do monte. Certo? Então, se fosse isso, ali na transfiguração do monte era para aparecer Elias e Enoque, que são os dois camaradas aí que não morreram. Mas não, apareceu Elias e Moisés. Porque a questão não é se está vivo ou não. A questão é qual o significado deles dentro da esfera escatológica. Tá? Então, para mim, o do Enoque não faz tanto sentido. Apesar de Enoque ter um peso aí na questão escatológica. Mas aí já é uma outra história. Vamos partir para o livro de Enoque e outras coisas aí. Certo. Não vem ao caso agora. Agora vamos falar sobre um assunto que eu não entendo nada, né? Tipo assim, eu já não entendo muita coisa das lives que eu faço, né? Mas esse assim eu entendo bulhufas aí, que é o 144 mil, né? O que é isso? Quem são vocês? Diz uma galera aí que são o número dos salvos, né? Então, assim, não vou falar o nome da religião,
Tá, mas Mas tem uma religião que fala que os 144 mil é a quantidade de salvos. Eu não creio nisso. E a maioria dos teólogos também não acreditam nisso. Tá? amém. É. Porque senão deu ruim, né? Deu Acabou. ruim, Não mas precisa deu pregar ruim. mais não. Só que ali você pode ver que esses 144 mil são contados dentro do escopo israelita, porque falam de tribos, né? 12 mil de tal tribo, sei lá o que de tal tribo, e vai falando. Apesar que tem duas tribos ali que tá faltando, que é a tribo de Dan e Efraim. Mas tudo bem, deixa pra lá. A questão é, esses 144 mil, mais uma vez eu volto a falar, me desculpe alguma galerinha aí, mas é um número simbólico. É um número simbólico. O que vemos ali é que esses 144 mil faz parte de Israel. O que nós cremos, nós aliancistas, cremos que no meio do povo judeu existem israelitas, né? Como Paulo fala, nem todo judeu é israelita. Israelita é um povo não somente étnico, mas espiritual, é um povo que crê, é um povo que faz parte dos dois pactos, primeiro e segundo. Deus não deixou eles ao léu. Então, esses 144 mil, eles fazem parte do povo de Israel. Tá? Agora, não é um número exato, porque Bíblia, por mais que fale de números exatos, não fala quantidade exata, fala significado exato. Quer ver uma coisa? Exemplo, as 70 semanas de Daniel. 70 semanas. Conta 70 semanas e vê se já não era para ter acabado isso aí. Já era para ter acabado. Quer ver outra coisa? Perdoai 70 vezes 7. Mano, tu já deve ter perdoado. Quem perdoa, sabe perdoar, perdoou mais do que isso. Mas será que Jesus estava fazendo multiplicação ali? Que tem uma galera que faz, peraí, 70 vezes 7 dá quanto? Ah, tá, então tem que perdoar essa quantidade aqui. Não é isso que eles estão falando. A mentalidade hebraica trata de significados. O que é 7? 7 é perfeição. Então, quando fala 70 vezes 7, perdoe muitas vezes e perdoe perfeitamente. Esse é o sentido. É a mesma coisa quando trata de números na escatologia. Os 144 mil é um número simbólico. Quando você vê Apocalipse 7, se não me falha a memória, que trata desses números, você vai ver que na primeira etapa está falando do povo de Israel, que é um povo que dá para contar, né? E depois fala assim, porém, haverá um povo incontável. Então, aqui que receberá a marca de Cristo. Então, a gente vê que tem os 144 mil como um símbolo, né, de um certo número de israelitas que tem ali do primeiro, que fazem parte do primeiro pacto, mas que ainda são salvos, porque creem na promessa do segundo pacto, tá? Então, eles ainda receberão a promessa, mas haverá também um número incontável que receberá a marca de Cristo. Então, a gente não pode se ater a uma literalidade numérica, tá? Outra coisa, alguns vão falar assim, esses são os números daqueles que não se contaminaram com mulher. Você já viu essa passagem? Não, mas alguém deve ter falado. Então, tá por aí, no Apocalipse aí você vai ver, não se contaminaram com mulher. Então É tu o vê que Lúcio, vocês então. são venenosas, né? Se for interpretar literalmente, vocês são venenosas, né? Porque não se contaminar com mulher, então vocês são venenosas, só pode. Mas não é esse o significado. A Ó, questão aqui, é, ó. o Só comentar. McBoy Barbearia disse: 144 mil são pessoas que vão pregar o evangelho na tribulação. São povo é, espalhado no mundo que Deus escolheu para anunciar. sim, é uma teoria. E realmente, as pessoas, tanto 144 mil quanto os povos incontáveis, eles têm que pregar. Por quê? Porque são a igreja. A igreja que não prega não é igreja. Simples assim. Então, tanto 144 mil, que é do povo de Israel, que não dá para ser literal, primeiro, que as tribos se dispersaram. Eu sou de linhagem judaica. Se eu for procurar saber quem era a minha tribo, eu não sei mais. Que chique. Mas eu sei que. Eu É, sou, mas eu eu sei sou que eu de sou de linhagem de linhagem. índio, tá? Eu De sou de índio? índio. É, né? Você é judeu, aí eu de índio aqui, tá bom? Mas viemos Mas todo é mundo do bom. mesmo. Viemos todo mundo do mesmo, viu?
Eu venho de linhagem polonesa, né? De judeus poloneses. Bom, creio, né? Meu avô crê que nós somos da tribo de Dan. Porque os poloneses são imigrantes da Dinamarca. Né? E Dinamarca quer dizer terra de Dan. Né? A tribo de Dan foi para lá e tudo mais, tudo bem. A questão é, hoje em dia, não temos mais base para entender aonde está cada tribo e como elas estão reunidas. Principalmente depois da dispersão dos judeus. Não há como saber. Então, se a gente for interpretar essa passagem literalmente, vai ser complicado reunir essa galera aí de judeu aí, tá? Então, não tem como interpretar literalmente, impossível. Então, o rapaz falou muito certo, são pregadores, mas não somente eles. Toda a igreja foi escolhida por Deus para pregar o evangelho e propagar o evangelho, tá? Então, essa é a questão. Mas obrigado pelo comentário, tá? O que o rapaz fez aí. Certo. Vamos falar agora sobre a Grande Babilônia. O que é a Grande Babilônia? Bom, antes de falarmos sobre a Grande Babilônia, o que é Babilônia, né? A Babilônia, ela sempre foi entendida no meio escriturístico, como a mãe da idolatria, né? A mãe de todas as religiões, a mãe de tudo aquilo que luta contra Cristo, que luta contra o povo de Deus. Essa é a Babilônia. Desde Babel, desde que Babilônia era Babel. Né? Vemos lá Nimrod, né, que construiu a Torre de Babel, que não era uma torre, era um zigurat, mas não é o assunto hoje. Mas vemos que desde aquela época, o desvincular Deus da nossa vivência era comum. Era comum adorar outros deuses. Né? Então, desde os tempos mais remotos, isso era comum. Então, a Babilônia, ela é a mãe das riquezas e a mãe de todas as idolatrias. Por isso, você vai ver ali no início de Apocalipse, de 1 a 3, o apóstolo João falando, né? Não vos entregueis aos princípios da mãe Babilônia. Então vemos que eles veem a Babilônia como uma prostituta. E realmente, a prostituta não está falando ali de questão sexual. Mas está falando de questão religiosa. A grande prostituta é aquela que se deita com outros deuses. Né? Por exemplo, Israel cometeu diversos atos de prostituição e adultério. Como, por exemplo, o profeta Oséias, quando Deus manda ele pegar ali uma mulher, né, que se casar com ela, aí a mulher vai trair ele, né, aí ele vira corno, aí Deus manda ele ir lá e buscar ela de novo, aí vira corno de novo, aí depois Jesus vai falar com ele, né, esse é o meu povo, isso é o que o meu povo faz comigo, né. Se eu fosse o Zé, eu ia falar, pô, mas você poderia ter falado, não? Eu tive que levar chifre mesmo, depois de ter falado, né, não precisava ter que levar chifre, mas tudo bem. Mas a questão é que a linguagem apocalíptica, ela precisa ser entendida. A prostituição está ligada no sentido religioso. E a Babilônia é a principal figura de linguagem usada pelos hebreus ali quando fala de lutar contra o povo de Deus, né? De profanar o povo de Deus, de profanar o templo, de profanar o Santo dos Santos. Isso sempre era visto como a Babilônia. Então, quando fala, por exemplo, da queda da Grande Babilônia, hoje, alguns acreditam que a Grande Babilônia é a Igreja Católica. Né? Antigamente, a Grande Babilônia acreditavam-se que eram os romanos. Então não deixa de estar ligado, né? Porque a Igreja Católica Apostólica Romana é romana. Então, alguns acreditam que a grande prostituta é aquela que se vende, né, que negocia o evangelho, né, que se deita com outros deuses. E por uma boa parte de tempo a Igreja Católica fez isso. E por uma boa parte de tempo a Igreja Evangélica faz isso. Tá? Então, a galera aí que quer falar que são os católicos, usem outro argumento para explicar que são eles. Porque para falar que é porque eles negociam a palavra e se deitam com outros deuses,
A galerinha evangélica aí também faz, tá? Então vamos botar nossa viola debaixo do saco aí, né? Bota a viola no saco e humildade, porque é muito complicado a gente afirmar algo que a Bíblia não é clara. A Bíblia não esclarece. Sabemos que a Grande Babilônia é o povo que luta contra o povo de Deus. Por Irmão, isso que na época era Roma. Só o Pode pessoal falar. disse aqui que estava sem áudio. Poesia entre muros não tá ouvindo a gente. Mas alguém não tá ouvindo? E alguém tá Eu tô ouvindo? ouvindo de boa. Eu também tô ouvindo você, né? Talvez seja, então, o irmão lá. Vamos continuar, então. Bora? Bora. Toca o barco. Como eu estava falando, sabemos que representa isso. Na época era Roma, porque realmente estava perseguindo a igreja por um vasto período de tempo. Parou um pouco quando chegou ali os primeiros concílios, né? Principalmente o concílio de Nicéia, que foi um concílio onde não tornou a igreja romana, mas deu mais liberdade da igreja atuar na sua religiosidade, através do que chamamos de Edito de Milão, né, que foi um edito aí promulgado pelo Constantino, né, pelo imperador Constantino. Mais tardiamente, né, o que conhecemos como o Teófilo, o Teótilo, acho que é Teófilo, ele vai trazer a questão de tornar a igreja romana, né? Então a igreja passa a ser legalmente, juridicamente ali, romana, Igreja Católica Apostólica Romana. Então a gente sabe que a partir desse momento Roma para um pouco de perseguir a igreja, mas todavia acaba contaminando a igreja. E se você for ver a época onde a igreja teve mais problemas, tanto na sua adoração, quanto na sua vivência, foi no período da Igreja Católica. Desde o período do século IV até mais ou menos ali o período escolástico, né? Ali onde houve o grande cisma, a Igreja Oriental e a Igreja Ocidental. A Igreja teve muita acusação de corrupção. A Igreja matou muita gente porque pegou isso de Roma, tá? Então teve muitos problemas, sim. Agora, afirmar que a Grande Babilônia é a Igreja Romana é complicado, porque em si Israel também se prostituiu, né? Então, a Grande Babilônia pode ser até mesmo o povo de Israel. Então, tudo isso fica no campo da especulação. A questão é, Babilônia é tudo aquilo que se coloca contra o pacto de Deus, né? Que promove idolatria, que promove apostasia. Isso é considerado a Grande Babilônia. Certo. Falando em Igreja Católica aqui, gente, daqui um dia eu vou ter em fevereiro eu vou ter live com o padre aqui. Vai ser da hora. Eu vou perguntar o que Vai. tem na mente dele. E muito legal que é um lance lá de padre russo. Sei lá o que significa, né? Mas é muito É a Igreja doidão. Ortodoxa. Igreja Ortodoxa Russa. É católica, mas não tem os moldes da Igreja de Roma. É porque quando você fala Igreja Católica, parece que só tem uma, né? Mas não, tem Igreja Católica Ortodoxa Russa, Igreja Ortodoxa Romena, Igreja Católica Apostólica Romana. Então tem várias igrejas católicas, né? Vai ser top. Rompimento da aliança do anticristo com Israel. Fala um pouco. Rompimento da igreja do anticristo com Israel. Bom, depende de como a gente vê essa aliança. Porque quando a gente fala, esse cuidado devemos ter. Ali, com qual Israel ele fez aliança? Com Israel étnico ou com o Israel de Deus, né? Sabemos que o povo de Israel, que é remido, que é o povo eleito de Deus, alguns vão dizer, por exemplo, que o povo de Israel, no Novo Testamento, ele tem essas duas vertentes, né? A vertente étnica e a vertente pactual. A vertente pactual nunca fez negócio com o anticristo. A étnica, sim. Tá, então
tem essa questão. Ó, que interessante. Alguns vão dizer que Israel como nação, né, não sei se você sabe que Israel como nação foi logo depois da Segunda Guerra Mundial, né, que se tornou nação. Então deve ter aí uns 70 anos, por aí, que Israel é uma nação, é uma nação muito recente. Interessante que a última assinatura para Israel se tornar nação dependeu de um brasileiro, né? Então por isso que pode pesquisar na história aí. Então a gente vê que o Brasil tem muita participação com Israel. Agora, alguns vão acreditar que essa instituição, como Israel democrático, como uma república parlamentar, não é o senso de nação que Israel tinha como promessa. Tá? O que foi prometido a Israel, um rei, um Messias, né? O que eles estavam esperando em Cristo, e Cristo, para eles, não mostrou nenhum Messias porque Cristo morreu. Então eles acharam que Cristo ali não mostrou reinado nenhum. Mas o que eles tinham como ideia era uma nação que seria regida por um rei com cetro de ferro e libertariam eles das amarras internacionais. Então Israel seria um povo separado. Não foi um povo separado, porque ele foi uma república parlamentar. Ele é uma república parlamentar. Ele é um país que depende de outros, como todos os países. O Brasil depende de outros para negociação, para instituir algumas exportações, coisas assim. Aí Israel é assim. Então alguns vão dizer que o primeiro ali a dirigir o país de Israel, né, e todos os outros, até hoje, o Benjamim, né, que eles são um tipo de anticristo, porque eles estão fazendo aliança com Israel, mas uma aliança errada. Eu não creio nisso, tá? Estou falando aqui, mas ninguém precisa concordar aí não, porque eu não acredito nisso não, tá? Isso aí é uma teoria que alguns falam, mas que não tem cabimento teológico nenhum. É mera especulação e não tem cabimento, tá? Mas o que sabemos é a aliança que o anticristo fará não é com Israel pactual, mas é com Israel étnica, tá? É só isso que eu queria esclarecer. Certo. Última pergunta de hoje, tá? Porque Perfeito. nós vamos continuar essa live aí, gente, daqui uns dias, porque o assunto é extenso, realmente. Eu não cheguei na metade, viu? Você tinha razão. Você tinha razão, né? Eu detesto afirmar isso, mas você estava certo, né? Não ia dar pra uma live só mesmo. Certo. Vamos falar sobre a conversão do remanescente. Certo. Bom, primeiro, o que é o remanescente, né? Eu creio que remanescente é todos aqueles que são salvos. Tá? Não há um remanescente específico. Por quê? O que nós, calvinistas reformados, acreditamos? Há salvação fora dos eleitos? Não. Deus, desde a criação de todas as coisas, ele já estabeleceu, pela sua soberana vontade, quem seria o seu povo. Por isso que Deus ama toda a sua criação, mas pelos seus eleitos ele tem um amor peculiar. Então a gente entende que esse remanescente são os eleitos. Tá? Os eleitos, eles vão se converter com o tempo. Não há um remanescente fora dos eleitos. Tá? Quem não é eleito de Deus, nunca vai ser. Essa é a ideia que nós defendemos. Agora, para não ficar só naquilo que eu creio, existe a teoria em que quando for pregado o evangelho pelas duas testemunhas, né, ou por qualquer outro que pregue o evangelho durante esse tempo, haverá remanescentes que serão salvos, né, nesse período aí. Alguns vão colocar esses remanescentes porque eles creem o seguinte: haverá o arrebatamento, né, e logo depois do arrebatamento, depois do arrebatamento vai ter a grande tribulação, depois da grande tribulação vai ter o quê? Milênio, né? Isso aí. Alguns acreditam que nessa grande tribulação, aonde não vai ter a igreja, para alguns, né? Alguns acreditam nisso, haverá uma pregação nessa grande tribulação.
Haverá pregação aqui. Então essas duas testemunhas vão pregar nesse período de tempo da grande tribulação. E haverá um remanescente, que não foi arrebatado, porém, devido à pregação, eles foram arrebatados. Então, eles creem nisso. Eu não creio que há fundamento nenhum nisso. Porque acreditar nisso é acreditar que Jesus vai voltar mais 2 vezes. Jesus não vai voltar mais 2 vezes, vai ser uma. Nessa uma vinda, ele vai resolver toda a situação. Vai resolver tudo. Quem é salvo, quem não é. Quem vai ser galardoado, quem não vai. Quem vai pro céu, quem vai pro cantinho do capiroto. Quem vai ceiar e quem não vai. Quem vai ficar com fome. Então, ele vai resolver tudo de uma vez por todas. Em poder e glória, com o poder da sua palavra. A palavra diz que... Por isso que lá na visão de João vê uma espada saindo da boca de Cristo. Por isso que eu falo, não é literal, galera. Não entendam isso como literal, tá? Você pode ver que a galera defende até tatuagem com essa passagem. Você quer defender tatuagem? Defende, não tem problema não. Tem, poxa, tem essa, tem um monte aqui. Defende. Mas não use essa passagem. A galera fala, não, porque Jesus estava com o nome tatuado na coxa. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu ouvi Pelo isso. amor de Deus, não faz isso não. Não faça isso, por favor. Ali é uma visão profética. Você quer se tatuar? Então engole uma espada e cospe. Porque taca fogo no olho. Porque a palavra diz também que nos olhos saíam chamas como de fogo. Então taca fogo no seu olho. Já que você quer se tatuar por causa dessa passagem. Não é literal. É uma passagem simbólica. Espada quer dizer poder. Poder para julgar. Poder para destruir os inimigos. A própria palavra é simbolizada pela espada, né? A palavra diz lá em Hebreus 4 que a palavra é mais afiada que uma espada de 2 gumes. Então, tudo que é poderoso e é destrutivo, que a palavra constrói caráter, mas destrói pecado. Ela é destrutiva. Então, a gente sabe desse simbolismo. Então, o poder da palavra de Jesus vai ser o suficiente para acabar com todas as coisas, transformar céus e terra, né? Ou seja, escatologia cósmica, transformar, renovar aquilo que foi amaldiçoado no primeiro pecado, ele vai renovar, céus e terras passarão, tudo se fará novo pelo poder da palavra de Jesus. Então, de uma vez por todas ele virá e fará tudo aquilo que ele prometeu que faria. É nisso que eu acredito. Certo, só para concluir aqui uma pergunta. No caso, a igreja foi arrebatada. Se fosse no caso da teoria ali do remanescente, né? A igreja foi arrebatada. Quando a igreja é arrebatada, o Espírito Santo ele se retira, né? Ele se retira. E como que a pessoa vai se converter sem essa presença do Espírito Santo? No caso, o pessoal ficou aqui, né? O pessoal ficou ali durante o milênio, o pessoal separado. Não teria como eles clamarem, né? Como eles se converterem ali, né? Tem uma galera que justifica isso falando assim, vai ser a mesma coisa da salvação no Antigo Testamento. Porque tem uma galera que acredita que no Antigo Testamento a salvação era pela lei. E no Novo Testamento a salvação era pela graça. Isso não existe. O Espírito Santo não começou a atuar em Pentecostes. Ele sempre atuou. Paulo fala que ninguém pode ser salvo pelas obras da lei. Então, desde que o primeiro homem pecou, lá em Gênesis 6, diz 6:5, né? Todo o coração do homem é totalmente mau o tempo inteiro. Não há ninguém bom na terra. Somos carentes da graça de Deus desde o primeiro erro humano. Então o Espírito Santo, ele tem salvado a humanidade, remido, santificado. Esses grandes homens de fé que Hebreus 11 fala, Enoque, Abel, Noé, Davi, todos esses homens não eram gente boa. Eles eram bons porque o Espírito Santo santificava eles. O que eles viviam era uma vida santificada pelo Espírito. Então, não há como falar que a pessoa é salva por mérito. É impossível. Imagina Davi ser salvo por mérito. Davi, o cara mandou o cara pra guerra e pegou a mulher do cara.
Pô, se for por mérito, ele está enrolado, ele não vai ser salvo. Não é mérito, é graça. Então, não tem como, sem o Espírito, haver conversão. É o Espírito que produz isso. Vocês falaram muito bem. Obrigado por completar. Obrigado. Foi uma colocação esplêndida. Obrigada. Depois eu te pago, tá? Pelo elogio. Obrigada. Ó, quero dizer assim, ó, eu amei fazer essa live, sério, foi muito legal. Vamos para a próxima agora, vou marcar, vou agendar com você ali pra gente continuar ela, né? E muito obrigada mesmo, já tenho uma fã, tá bom? Teologicamente. Que isso. Que bom, eu que agradeço aí. A honra foi minha. É sempre bom poder participar com pessoas aí que gostam de aprender, né? E eu sou viciado em aprender. Quer uma coisa que eu sou viciado mais que chocolate? Aprender. Gosto de dar as minhas aulas também, mas eu gosto muito mais de receber aulas. Gosto muito mais de escutar pessoas sábias. Por isso que eu me deleito quando eu estou perto do meu avô, da minha avó. Eles reclamam muito, mas aprendo muito com eles. Aprendo muito com os mais sábios. Por isso, antes de concluir a nossa live, eu queria falar uma coisa. Quando vocês vão para a igreja e vê culto jovem, o culto jovem, jovem tem que andar com jovem. Não, não. Isso não é bíblico. Jovem anda com sábio. Salomão fala, busque aquele que tem muito mais experimentos que você. Esse te ensinará os procedimentos da vida. Nosso ensinamento bíblico é que nós fiquemos perto de pessoas que têm vivência, que têm experiência. Por isso, não há lugar melhor para um filho do que perto do pai e da mãe. Não há lugar melhor para um neto do que perto do seu avô. Então, fuja dessas igrejas que falam que para você aprender você tem que ficar perto de jovem. Não, você pode, não há problema nenhum. Mas sempre busque ensinamento com pessoas mais sábias e mais experientes que você. É o conselho que eu recebi do meu avô e estou transmitindo para vocês. Para mim, o melhor ensinamento que eu tive. Com certeza. Ó, glória a Deus aí pela sua vida, tá bom? E é isso aí. Boa noite para Muito obrigado. quem tá aí ainda, e para quem for assistir aí depois, tá bom? Deus abençoe todo mundo aí. Fui. Tchau. Tchau, obrigado.